Vimos ontem que o Senhor é o Criador do universo, o Criador de todas as coisas. Portanto, ele é o proprietário. Ele criou, ele é o dono, ele é o proprietário. Em sendo proprietário, ele pode governar, ele é o governante, ele é o rei do universo, ele é o rei do planeta Terra. Salmo 95, versos 1 e 2 diz assim: O Senhor reina, o teu trono está firme desde a antiguidade, tu és desde a eternidade. Fala sobre o poder de Deus, fala sobre o reinado de Deus sobre todas as coisas, um reinado eterno. O Salmo 97, que nós vamos ler com mais cuidado agora, fala sobre a realeza de Deus. Olha lá, o verso 1. O Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Ora, se o Senhor é rei, nós devemos nos alegrar por isso. O Senhor é o rei. O Salmo fala agora, nos versos 2 até o verso 6, sobre os elementos da natureza que se manifestam diante de Deus, sobre fenômenos naturais grandiosos que se manifestam diante de Deus. Veja lá. Nuvens e escuridão estão ao redor dele, retidão e justiça são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor. Os relâmpagos iluminam o mundo, a terra vê e treme. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua retidão e todos os povos veem a sua glória. Como já dissemos, irmãos, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Veja, esse novo texto, esse novo salmo, diz que os elementos da natureza se manifestam diante do Senhor. Ele tem poder sobre a natureza. Mas agora vem um conselho, irmão, sobre a idolatria. Ora, se Deus é o Criador de todas as coisas, se Deus tem esse poder, o que é que deve acontecer? Qual deve ser o nosso comportamento com relação a outros deuses? Vamos lá. Confundidos sejam todos os que adoram imagens de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis. Prostrai-vos diante dele todos os deuses. Deuses de escultura, irmãos, ídolos de escultura, inúteis, não servem para nada, somente para enganar o povo. Aqui está falando dos ídolos do passado, mas e que dizer dos ídolos do presente? Que necessariamente não são ídolos de escultura, mas são ídolos como o dinheiro, como o poder, como o consumo, como a moda, como os esportes, como as apostas, como o jogo, como o sexo. Ídolos modernos que não servem para nada, só servem para nos afastar de Deus, que não nos livram do mal, pelo contrário, nos colocam sob a ação do mal. Veja só agora, irmãos, ao contrário desses que vão buscar nos ídolos a sua segurança, veja a atitude dos filhos de Deus. Sião ouve e se alegra, e as vilas de Judá se alegram por causa dos seus juízos. Ó Senhor, pois tu, ó Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, muito mais elevado que todos os outros deuses. Os filhos de Deus se alegram estar sob o juízo de Deus, de estar sob o governo de Deus. Não é um governo opressivo, totalitário, fascista, mas é um governo de amor, um governo que quer o bem do povo. Vós que amais ao Senhor, detestai o mal, pois ele guarda as almas dos seus santos e os livra das mãos dos ímpios. O Senhor Deus, irmãos, nos guarda do mal. Como diz a oração do Senhor, livra-nos do mal. O povo de Deus se afasta do mal. Outro verso diz assim, eles detestam o mal. Tem uma oposição natural ao mal. Essa deve ser a nossa atitude. Aí a conclusão do Salmo. A luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e louvai o seu santo nome. Sabe, irmãos, o objetivo de Deus para nós é que sejamos alegres, é que sejamos felizes, é que louvemos em alegria, é que tenhamos satisfação, que sejamos entusiasmados, isso é, que tenhamos Deus no nosso coração, temos Deus na nossa vida.
Nossa lição aponta, irmãos, o governo de Deus e ele há demonstrações, 3 demonstrações do governo de Deus. A primeira é a criação. Salmo 96, 5. O Senhor fez os céus. A segunda característica do governo de Deus é a salvação. Salmo 98, 2 diz assim: o Senhor fez notória a sua salvação. Como é que o Senhor fez notória a sua salvação? Primeiro, lá no povo hebreu, irmão, o Senhor fez notória a salvação, livrando o povo da escravidão do Egito. Transportando o povo, fazendo com que o povo assumisse a nova terra. A terra que havia sido prometida a Abraão, a Isaac, a Jacó. Mas qual a manifestação maior, irmãos, da graça, da salvação do Senhor Deus? É a vida, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É a morte intercessória do Senhor Jesus Cristo. Por isso que o Salmo diz assim, ele fez notória a sua salvação. Ele fez excelente a sua salvação. Ele fez a sua salvação se sobrepor a qualquer outra coisa. Fez notória a sua salvação através do Senhor Jesus Cristo. Para quê, irmãos? Para nos salvar. Mas ainda, o que caracteriza o governo de Deus é o juízo. Veja, o Senhor quer salvar, mas o Senhor também não vai deixar que o mal permaneça para sempre. O Senhor não vai ser eternamente conivente com o mal. Mas veja lá, ele julgará os povos com equidade. Salmo 96, verso 10. Ele vai exercer perfeita justiça. Nós não sabemos, irmãos, o que é perfeita justiça aqui no planeta Terra. Em qualquer lugar há injustiças, há muitas injustiças. E nós aqui estamos vendo o governo de Deus é caracterizado pela perfeita justiça. Entretanto, irmãos, o pecado tem desafiado o governo de Deus, tem desafiado o reino de Deus. Há séculos e séculos, Satanás e seus anjos, Satanás e seus seguidores têm desafiado o reino de Deus. Veja o texto da nossa lição. O reinado do Senhor é constantemente desafiado pelos ímpios que negam, zombam dele e oprimem o seu povo. Embora confrontado pela prosperidade de algumas pessoas más e perturbado pela tolerância de Deus, o salmista confia no governo divino, soberano e segue adiante na certeza dos juízos justos de Deus. Nós ainda vamos ver, irmãos, ao longo desse trimestre, o salmista reclamando com Deus de que os injustos prosperam, eles vivem bem, seus filhos vivem bem, eles morrem bem. Mas o juízo de Deus vai ser feito no tempo de Deus, não necessariamente aqui, no tempo que nós gostaríamos que fosse feito, mas no juízo, no tempo de Deus. Pela fé, o povo de Deus se alegra com a inauguração do seu reino por meio do ministério redentor do Senhor Jesus Cristo e espera pela consumação por ocasião da segunda vinda de Cristo. O reino de Deus, irmãos, o domínio de Deus sobre essa terra já foi reconquistado na morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E ele vai ser plenamente estabelecido no tempo de Deus, quando o Senhor Jesus voltar para buscar os seus escolhidos. Quando o Senhor Jesus voltar depois para estabelecer aqui nessa terra, a nova Jerusalém. Quando for exterminado o mal, e aí uma vida de eterna alegria, uma vida em abundância, como diz o verso, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Uma vida em abundância para os filhos de Deus. Essa é a gloriosa esperança. Essa é a minha esperança, é a esperança de cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que a gente viva confortados com essa esperança. A esperança da salvação em Cristo Jesus. A esperança de que o Senhor Deus reina e vai estabelecer o seu reino eterno por ocasião da segunda volta do Senhor Jesus. Que Deus esteja com cada um de nós neste dia.